Olá, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pitada Devocional aqui do nosso canal do YouTube. Meu nome é Emily Chaves e hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Mas antes eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho que toda semana temos vídeos novos aqui no canal para poder te ajudar nessa caminhada, na edificação da sua fé. E compartilha nosso vídeo. Quando você compartilha, quando você envia para algum amigo, para algum conhecido, você está sendo esse canal de transmissão de bênção. E curta, porque quanto mais curtidas a gente tem, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e encaminha, entrega para o número maior de pessoas. E essa é a nossa intenção, que essa mensagem chegue ao máximo, ao número maior de corações possíveis. Vamos para a nossa mensagem? Hoje, a nossa mensagem tem como título, como você já deve ter lido aí, quem entende primeiro, morre. Você pode até ter clicado nesse vídeo aqui pensando, o que Emily quer dizer quem entende primeiro morre? Eu não quero morrer. Mas aqui estamos falando de uma morte que todos nós precisamos passar por ela. A morte da nossa carne. E para isso eu quero te convidar a que você pegue sua Bíblia e abra comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 16 e 17, e diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Essa aqui é uma postura que o Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo está falando lá no livro de Romanos, sobre o que o Senhor Jesus nos ensina, sobre o que Jesus veio fazer aqui nessa terra e nos deixar de lição. Não retribuam mal com mal. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Bom, muitas vezes a gente acha que aquelas pessoas cheias do Espírito Santo são aquelas pessoas que oram em línguas. Quando você vai à igreja, você vê aquela pessoa ali dançando, cheia de unção. E aí você pode virar e falar assim, nossa, mas eu não sou cheia do Espírito Santo porque eu não oro em línguas, eu não sei fazer o que aquelas pessoas sabem fazer. Só que a verdadeira demonstração do Espírito Santo na vida de uma pessoa é quando ela exala, é quando ela reflete o seu fruto. De nada adianta fazer tantas coisas e não exalar, e não colocar para fora o fruto do Espírito Santo. E aqui nesse versículo está justamente falando sobre isso. Você tem colocado para fora, você tem exercitado, você tem praticado. E aí você pode me perguntar, o que é o fruto do Espírito Santo? Lá em Gálatas 5, 22 a 23 diz que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, benignidade, amabilidade, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quando a gente olha para as obras da carne, que está lá em Gálatas 5, 19 e 20, fala: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, os que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não tem como a pessoa falar que não adianta a pessoa só viver dentro da igreja, a pessoa só falar que tá falando coisas boas, que está fazendo coisas boas, se ela não consegue demonstrar o fruto do Espírito nas suas atitudes. E como que a gente sabe que uma pessoa tem um fruto do Espírito? Como a gente sabe que a pessoa tem o Espírito Santo dentro de si e está exalando esse fruto do Espírito? Através dos nossos relacionamentos. Porque é muito fácil, meus irmãos. Se você mora sozinho, se você não convive com ninguém, se você não se relaciona com ninguém, se você não fala nada com ninguém, você vive no seu casulo.
É muito fácil você viver desse jeito, mas nós fomos criados para nos relacionar. O Senhor nos criou para termos relações com as pessoas, para vivermos em comunhão. E o outro sempre vai ser um espelho da gente. O que mais te incomoda no outro é o que você tem dentro de você. O outro serve para a gente poder lapidar nosso ser, para a gente poder verificar o que eu estou precisando melhorar na minha vida. E aqui o apóstolo Paulo está nos deixando claro princípios de como viver desta maneira. Como exalar esse Espírito Santo que habita dentro de mim? O Espírito Santo vive realmente dentro de você? Como que eu sei que o Espírito Santo vive? A partir das minhas atitudes, através dos relacionamentos. Os seus relacionamentos, quando a gente nasce de novo, quando nós somos uma nova criatura, quando Cristo, agora não mais eu vivo, mas Cristo habita em mim. Por isso que eu falei, quem entende primeiro morre. Não mais eu vivo, Gálatas 2:20, mas Cristo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim, Cristo vive em mim. Eu queria fazer você refletir numa escala de 1 a 10, como você classifica os seus relacionamentos em qualquer ambiente que você tá. Quão fácil ou quão difícil é de se relacionar com você. Para um pouquinho e reflita sobre isso. O que as pessoas dizem de você em relação a esse quesito? Como você se relaciona com as pessoas? Porque às vezes a gente acha que a gente é a dona da razão, que a gente sabe de tudo, que a gente é quem tem que ensinar, nós não somos ensináveis. Que as pessoas não podem, quem as pessoas pensam que são para fazer o que estão fazendo comigo? Então aqui, quem entende primeiro morre. E quando eu falo de relacionamentos, meus irmãos, eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, com os irmãos, com os amigos, relacionamentos no trabalho, relacionamento entre pessoas. Nós precisamos ter os nossos relacionamentos transformados. E o que transforma é a palavra viva do Senhor. Nós acabamos de ler aqui em Romanos 12, 16, 17, instruções que o apóstolo Paulo nos deixa. E diante disso, eu quero trazer aqui 4 posturas que nós precisamos ter dentro dos nossos relacionamentos. E como eu disse, é qualquer relacionamento, para a gente poder exalar esse cheiro, esse bom aroma de Cristo em nossas vidas, para a gente poder exalar o fruto do Espírito Santo que já habita em nós. Porque a partir disso, das nossas atitudes e dos nossos frutos, dos frutos que a gente dá na vida das pessoas, é que as pessoas vão ver se realmente Cristo faz diferença na nossa vida e se nós estamos seguindo o que Ele nos pede, seguindo os seus princípios. E a primeira postura que eu quero trazer aqui para vocês é que nós temos que buscar a harmonia. Todos nós somos diferentes, todos nós temos pensamentos diferentes. Até 2 pessoas que são gêmeas, elas são diferentes em vários aspectos. Só que a gente não tem que focar na diferença, a gente tem que focar que nós somos um só corpo. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos um só corpo em Cristo. Nós jogamos no mesmo time, nós estamos juntos com o mesmo propósito. Nós não estamos aqui um para derrubar o outro, um para passar na frente do outro. Nós estamos aqui para buscar harmonia entre todos, para que você possa exalar esse bom perfume de Cristo e glorificar o nome dele. Nós precisamos fazer a diferença e buscar essa harmonia entre os irmãos. Buscar essa harmonia entre os relacionamentos. Mesmo com a diferença que há entre nós, deixar de lado as mínimas coisas que nos fazem diferentes e priorizar o que nos une. Porque nós estamos jogando no mesmo time. Nós estamos aqui para ajudar o outro. Olha o que a palavra diz no versículo 16 que nós acabamos de ler.
tenham a mesma atitude uns para com os outros. Então, que a gente possa colocar essa postura, essa primeira postura, para os nossos relacionamentos com os nossos maridos, nossos filhos, independente da discórdia, independente da opinião divergente que possam ter, que a gente possa ter entre as pessoas, independente da diferença que há entre nós, que a gente possa sempre, em primeiro lugar, buscar viver em harmonia, respeitar a opinião do outro, respeitar a posição do outro, mas buscar viver em harmonia. Eu li uma frase que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim: muitas vezes começamos a nos devorar e deixamos de servir ao próximo com os dons e talentos que o Senhor já nos deixou, e automaticamente nosso irmão sofre. Porque nós estamos pensando só na gente, no nosso ego, no que eu quero fazer, no que eu posso fazer. E nós não estamos preocupados com essa harmonia, com o outro. É um querendo passar na frente do outro. Então, que a gente possa, mesmo diante da diferença, viver em harmonia. A segunda postura que eu quero trazer aqui é que, para termos relacionamentos agradáveis, nós precisamos abandonar o orgulho. Oh, meus irmãos, esse orgulho é o que muitas vezes causa destruição nos relacionamentos, não só conjugais, mas de amizades. Quantas amizades eu e você, já foram desfeitas em decorrência do nosso orgulho, em decorrência do orgulho do outro, em decorrência de não dar o braço a torcer para pedir um perdão, para falar o que, às vezes, me perdoa, eu fiz errado mesmo, em admitir o seu próprio erro. Quantas vezes a gente tropeça no nosso próprio orgulho? E aqui a palavra está dizendo, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Nem sempre temos essa disposição de nos colocarmos em posição inferior por status, por medo de ser abandonada, buscando honra para si. E o que a gente acaba fazendo? Ferindo e machucando as outras pessoas. Mas para a gente ter relacionamentos transformados, relacionamentos agradáveis, a gente precisa manter essa segunda postura de abandonar esse orgulho. A terceira postura que eu quero trazer aqui pra gente é não confiar em nós mesmas, em nós mesmos. A palavra de Deus fala, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso significa que a sua opinião, seus sentimentos, suas emoções, a maneira que você enxerga o mundo, deve ser submetido ao que a palavra de Deus fala, não o que você acha. Quantas vezes a gente escuta assim, eu não vou pedir perdão para aquela pessoa, não. Ela que começou, ela que venha. Isso está demonstrando claramente o orgulho que você não quebrou e você não dando o braço a torcer sobre uma opinião que você tem certeza que está certa, mas você não quer buscar harmonia. Você acaba atropelando e ferindo esses relacionamentos. Quando a gente está num diálogo e a gente emite opiniões, a gente está vendo só a nossa opinião. A gente não está fora para ver todo um contexto. E isso é que a gente tem que fazer. Não confie em você mesma. Busque outras opiniões, busque opiniões de pessoas de fora que possam ver o contexto diante de um conflito, diante de uma situação. Porque quando a gente mantém esse orgulho dentro do coração, a gente sempre acha que a razão é nossa. E essa postura é um sinônimo, é um resultado claro de imaturidade. Então, que a gente possa amadurecer nesse ponto para entender que eu sim erro. Eu sim não sou a melhor do mundo e o outro pode sim ter razão e vai muitas vezes ter razão. Mas para isso eu preciso buscar harmonia, matar meu orgulho e entender que a minha opinião nem sempre é a verdadeira e que eu não posso confiar em mim 100%. Mas eu tenho que confiar o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra fala, tratai o mal com bem, não com mal. Não retribua o mal com o mal. E essa é a quarta postura que eu quero trazer para vocês. Não revidar o mal com o mal. Ah, mas não foi justo o que a pessoa disse para mim, não foi justo o que a pessoa disse para mim. Não somos nós quem temos que abrir a boca e nos justificar. Mas Cristo nos justifica.
Não é tratar o mal com o mal que vai resolver e vai trazer justiça para tal situação. Pelo contrário, vai causar mais intriga, vai causar mais problemas. Então, procure fazer o que é correto aos olhos de todos e principalmente aos olhos de Deus. Porque às vezes você fala, mas não tem ninguém vendo. Sempre Deus vai ver o que você está fazendo. Que a gente possa colocar no nosso coração, na nossa postura, em primeiro lugar, o que eu faço é para Deus. Mesmo se o outro está me tratando mal, eu vou retribuir o bem, porque eu faço para o Senhor. Eu sigo princípios, eu não sigo as minhas emoções. Então eu queria trazer essas 4 posturas e eu queria no final aqui agora deixar um desafio para essa sua semana. Essa semana que inicia, que vai se iniciar, eu quero trazer esse desafio para você refletir sobre a sua vida. E eu queria ler aqui para você algumas perguntas. Com qual intensidade você tem buscado a harmonia das suas relações? De que modo você tem agido para que haja restauração quando as suas relações são rompidas? Você tem se disposto a abandonar o orgulho a ponto de, mesmo estando com a razão, procurar aquele que te ofende e te pedir perdão? Você tem tido disposição para realmente orar por aqueles que têm te ferido e te causado mal e mágoa? Ou será que simplesmente você está vivendo sua vida amargurada e falando o problema é do outro, ele que se vire? Quando nós tomamos essa postura de não nos dispormos a buscar e passar por cima de todas as situações, a fim de que mantemos o nosso relacionamento, o relacionamento com as pessoas restaurados, relacionamentos saudáveis, relacionamentos agradáveis, nós estamos desagradando o coração do nosso Pai, o coração de Deus. Porque foi isso que Ele fez por mim e por você. Ele passou por cima de todas as coisas, Ele entregou o seu único Filho perfeito para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Quem somos nós para não passarmos por cima de pequenas coisas para mantermos os nossos relacionamentos saudáveis, agradáveis, transformados? Pense nisso. Pense que como você está demonstrando a diferença que Jesus faz na sua vida. Como você está demonstrando para as outras pessoas o fruto do Espírito Santo. Como você está demonstrando a diferença que já não você vive, mas Cristo vive em você. Porque quem entende primeiro essas coisas, morre. Mata a sua carne para poder viver com o que a palavra nos diz, nos orienta, nos manda fazer. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido no seu coração. Encaminhe esse vídeo para um número maior de pessoas. Porque para a gente poder realmente vivermos bem, vivermos em harmonia, nós precisamos matar nossa carne todos os dias. E eu quero ler, por fim, mais um pedaço de um versículo que está lá em Provérbios 4, versículo 10, e diz assim: Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. Não entres pelas veredas do ímpio, nem vá pelo caminho dos homens maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa adiante, porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano e ficam sem sono, e se fizerem alguém cair, porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Amém? Que os teus olhos olhem para frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Amém? Então, que a gente possa realmente pegar isso e entender, primeiro,
se eu tô entendendo primeiro isso, se sou eu que estou recebendo, se sou eu que estou assistindo esse vídeo, que eu morra mais rápido, que a minha carne morra mais rápido, para que eu possa exalar o bom e agradável aroma de Cristo na minha vida. Amém? E como o Senhor diz, ouve, ó meu filho, e recebe os meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido no seu coração. Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida. E não esqueça de fazer a reflexão dessas perguntas que nós colocamos aqui. Porque quando a gente realmente consegue entender, primeiro, que a gente precisa morrer para o nosso ego, para o nosso querer, para a nossa carne, os nossos relacionamentos são transformados. Os nossos relacionamentos são saudáveis, são agradáveis. E isso é o que agrada o coração do Pai. Tenha um dia abençoado e eu te espero no próximo vídeo.